A nossa convidada de hoje é advogada, noiva, mãe de cachorros. Ela é uma otimista incurável, sempre vê o lado bom de tudo. Ela ama andar de stand-up nos finais de semana lá na usina, curte rock, inglês e é formada pela Escola de Magistratura do Trabalho do Paraná, especialista em Direito do Trabalho pela Unicuritiba. Oi, gente, eu sou a Ana e hoje a gente está aqui no ateliê da Ana Brigadeiros, que é o nosso estúdio do Ana Podcast, para gravar mais um episódio. A convidada de hoje, ela é uma pessoa muito querida, a gente se conheceu por conta do meu trabalho na Ana Brigadeiros, ela é nossa advogada na empresa e eu tô super feliz em recebê-la aqui hoje. Priscila Guiar. Oi, Prica. Já vou começar. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes e a gente estava falando dessa questão, né? Que o seu apelido é Prica, mas o seu nome é Priscila. E como eu te conheci como Prica, eu já me senti íntima desde o momento em que você me foi apresentada e acabei também te chamando dessa forma, né, Prica? Então, gente, se eu chamar ela de Prica, Priscila, vocês me perdoem, tá? Mas Prica é só pros íntimos, depois a gente vai até explicar desse apelido dela. Mas, Prica, normalmente eu começo perguntando, sabe, de onde você é, onde você nasceu. Não sei se você é daqui de Campo Mourão mesmo, se a sua família é daqui. Sou de Campo Mourão, nascida, criada aqui. Morei muitos anos fora, Ana, por isso que tem muita gente que eu não conheço. Eu voltei pra cá e aí, trabalhando, fui reencontrando as pessoas que eu conhecia, mas tinha muita gente nova. E os meus pais também estudaram aqui, são de Campo Mourão, sou daqui. E você estudou na escola de magistratura, foi nesse momento, Prica, que você foi pra fora? Ou antes, assim, ensino médio, cursinho, pré-vestibular, você já foi morar fora? Foi antes. Foi antes? Na verdade, no segundo ano, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Ai, legal. Daí me formei lá. Não assim, cortando, mas já cortando. A sua infância foi toda aqui? Estudou Toda aqui. Ensino fundamental, ensino médio, tudo aqui em Campo Mourão. No integrado, estudei no integrado a vida inteira. E aí, só no ensino médio que eu fiz a provinha lá do Rotary, passei e fui fazer intercâmbio. Que legal. E pra onde que você foi? Eu fui pra Gold Beach. É uma cidade bem pequenininha, numa praia que fica na divisa entre a Califórnia e Oregon. Que legal. Ô, Prica, e por quanto tempo você ficou morando lá? Eu fiquei 1 ano. Foi o tempo pra fazer o senior year, que é o último, né? Daí que é como se fosse o terceiro ano aqui no Brasil. Então você se formou lá nos Estados Unidos. Me formei e voltei pra cá. Daí já fui pra Maringá fazer direito. Aí assim que eu concluí a faculdade em Maringá, fui pra Curitiba. E você veio dos Estados Unidos já com essa ideia de cursar direito mesmo? Sim. Já veio com esse pensamento. E esse pensamento, ele é desde mais novinho ou foi lá que você realmente sentiu que era isso? Então, Ana, até foi engraçado, porque eu sempre quis direito, desde pequena, e o pessoal às vezes acha, influência, né, do seu pai, e pelo contrário, meu pai sempre me deixou muito livre, ele até falava, o que você acha de fazer medicina? E eu nunca gostei da área da saúde, sempre gostei do direito. Eu tinha 9 anos e eu lembro que o meu filme preferido era Filadélfia. Gente, que criança tem 9 anos de idade e gosta do filme. E se você for ver, por incrível que pareça, eu fui assistir de novo esse filme, ele se passa dentro de um júri trabalhista. Porque lá nos Estados Unidos tem júri, né, pra área do trabalho. Então, acho que já estava desenhado desde o início. E é muito legal, porque tem muitas pessoas que ficam um pouco perdidas, né, para escolher que faculdade seguir. E eu acho assim, a gente, nessa faixa etária de escolher a graduação, é novinho, né, 16, 15, 16 anos, escolher uma coisa para a vida toda, né? Então, tudo bem se a gente tiver dúvida, mas é muito legal conhecer uma pessoa que tem essa identificação desde cedo com a área que realmente cursou, se formou, se especializou e atua. Eu acho muito legal, mas a gente não falou que o seu pai é advogado, né? A gente citou, assim, nas entrelinhas, mas o seu pai é advogado. E ele sempre trabalhou aqui em Campo Mourão também, né? Sempre trabalhou aqui. Inclusive, quando eu fui fazer intercâmbio, Ana, o motivo principal foi para eu poder dar essa parada, fazer essa pausa e ter certeza que não era influência de casa. Sim. Porque meu pai sempre foi muito apaixonado pelo direito e todo dia no almoço o tema era esse. Era algum júri que ele tinha feito, alguma audiência, ele sempre contava com muita emoção. E eu tinha um pouco de receio de estar contaminada por aquela energia, de talvez aquilo estar te envolvendo e você estar se influenciando, mas não poderia não ser aquilo, né? E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei em 4 famílias, que no Rotary você fica 3 meses em cada família. E a última, eu fiquei na casa de um advogado.
Ai, E aí eu me apaixonei Aí, completamente checkmate. e voltei bem decidida. E, Prica, nessa parte do intercâmbio, foi muito difícil pra você? Assim, ficar longe da família, sozinha. Eu não sei se você tinha o idioma já, se você já falava inglês, ou se você foi lá pra aprimorar outro idioma também. Como que foi essa fase? Olha, não quero magoar minha família, minhas amigas, mas eu sempre falo, 2 semanas eu estava Já adaptada. tava americana, já. Chamando minha família lá de mãe e de pai, tendo, assim, uma melhor amiga no colégio. Porque eu passei na provinha do Rotary para ir pra Suécia. Ai, nossa, Que ia é ser super totalmente legal diferente, também. né? Não, a Suécia ia ser, eu acho que... Não, é que você ficou um ano, né? Mas eu pensei que lá ia pegar um friozão, talvez, dependendo da época que você fica fosse. sem aula por um tempo, faz aquele frio super rigoroso. Mas eu tava estudando a história, tinha até descoberto que tinha uma rainha que tinha raízes brasileiras. Sim. Aí, quando faltavam 6 meses, ligaram falando que a vaga não ia sair. Ai, que porque dó. é um intercâmbio. Então, tinha que ter alguém de lá De troca, pra vir. né? Como não tinha... E aí todo mundo ficou na minha família decepcionada e eu muito confiante. Eu falei, eu tenho certeza Vai que dar vai dar certo. certo. E aí me ligaram que abriu essa vaga numa praia nos Nossa. Estados Unidos. Na época eu assistia DLC, esse seriado, sabe? Então, assim, Deus é muito perfeito. Porque Foi eu um acabei upgrade, indo, assim. eu acho que eu teria dificuldades na Suécia, com certeza. Verdade. E aí, quando eu cheguei lá, eu já falava a língua, eu assistia os mesmos seriados, escutava as mesmas músicas. Então, o idioma pra você não foi uma barreira, você Não. só aprimorou. Ai, É. que legal. Eu acho que isso já é uma coisa, assim, que facilita muito, né? Porque quando eu só viajei, nunca fiquei morando fora. Mas, assim, o idioma eu acho que é o que mais a gente fica inseguro. Só que eu falo, hoje com Google Maps, com GPS, com internet, assim... Nossa, a não ser que o lugar não tenha Wi-Fi, você consegue se virar super bem em qualquer lugar que você vai. Mas o idioma normalmente é a maior trava, Barreira. assim, né, pra quem vai fazer intercâmbio. Sim. Mas que legal. E essa questão de trocar de família, depois, na hora de trocar e na hora de vir embora, foi muito difícil? Porque você também cria, né, esse apego, você Foi. gosta muito, se identifica e daí tem que voltar. Ou tinha a opção de ficar, eu não sei se tem essa opção. Não, principalmente lá, Ana. O período que eu fui, fazia pouco tempo que tinha acontecido os atentados. Então, o visto era difícil, principalmente o estrangeiro era mal visto, né? Então, o meu visto foi de 10 meses, não foi nem de um ano. Sim. Assim que acabou o ano letivo, eu tive que voltar. E é engraçado que eu nunca falei disso, né? Mas a volta... Foram 9 horas de voo, de Atlanta até São Paulo. Eu chorei 9 horas. Nossa, porque você queria ficar, então. Eu queria ficar. E quando você vai, você sabe que, de alguma forma, vai estar te esperando. A tua casa, a tua família, né? Sim. Agora, quando você vai embora do intercâmbio, acabou. A minha melhor amiga lá era da Rússia. Nossa. Eu nunca mais vi. Ai, que pena. Então, assim, é um choque muito grande. Voltar é muito difícil. Você constrói um laço muito forte, porque eu imagino que ela também estava como você, num lugar diferente, com uma família nova. Então, assim, você se identifica com aquela pessoa e fica muito apegada. Eu falo essas questões de intercâmbio, não sei se eu tô errada, mas como eu formei em turismo e trabalhei nessa área, e eu também já tive a oportunidade de vender intercâmbio, eu consigo entender um pouco do que passa quem faz intercâmbio. E uma das viagens que eu fiz, eu fui pra Irlanda, que tinha uma amiga minha fazendo intercâmbio lá, mas ela fez o Ciência Sem Fronteiras. É a Andréia. Andréia, não sei se você tá vendo, mas se você tiver, um beijo. Foi muito legal, assim, mas... Nossa, eu imagino, porque é muito difícil, a cabeça fica a milhão, assim, né, Prica? É muito, muito louco, assim. Mas, enfim, aí você voltou e decidiu fazer o vestibular, então, ou você já voltou com isso meio certo, né? Eu falo assim, questão de inscrição, não, você fez tudo aqui. Fiz tudo aqui rapidinho, já fiz a prova, já estava decidida que eu queria ir para Maringá. Tinha muita vontade, por ser uma cidade boa e ao mesmo tempo próximo daqui. Verdade. E aí foi também os 5 anos maravilhosos. Sim. Eu amei morar em Maringá. Ai, que bom. Amei a minha turma, fazer faculdade lá, os estágios, tudo. Foi uma época muito Só boa. experiências boas, né? Só. Maringá, assim, foi muito bom. E após, você já fez após nessa área trabalhista, então? Sim. E você já porque eu sei que o direito, Prica, eu não entendo muito de direito, mas eu sei que tem várias ramificações, se eu puder falar assim. Sim. Tem o trabalhista, civil, Penal, direito de família, penal, criminal, tem várias coisas. Tem. E na graduação você tem que ver tudo isso para então decidir. Sim. Mas na graduação você não sai especialista em nada, então. Não.
Daí E você na tem que fazer... verdade, até o 4º ano, eu trabalhava com um promotor da criminal. Ai, nossa. Dr. Laércio, que bem hoje assim, tá na diferente, GAECO. né? Ele é maravilhoso, profissional incrível, que eu admirava. Então, assim, era réu preso, a minha realidade era aquilo, era outra. Nossa. E aí aconteceu que uma pessoa muito próxima da minha família assassinaram um filho dela. Nossa. E aí, pra mim, mudou a minha visão do réu, sabe? Eu não conseguiria mais ser profissional. Entendi. Nesse lado. E aí eu decidi que eu não queria mais e eu sempre tive muita facilidade com o direito do trabalho. Não era aquela matéria, dificilmente alguém fala assim, eu sou apaixonada na faculdade, né? Sim. Mas assim, eu sempre fui muito bem. Não tinha uma explicação, tinha uma facilidade. Tanto que no exame da ordem eu prestei para trabalhista. E aí resolvi, falei assim, vamos ser inteligentes, vou fazer o que eu vou bem. Foi quase que uma transição de carreira dentro do direito, né? Mas se você estava na área criminal, você ainda estava na graduação. Tava. Mas daí a OAB você fez durante a graduação ainda? Fiz. Antes de concluir? Fiz. Nossa, e você passou de Passei, primeira? Porque consegui. a OAB também é... Nossa. Deu tudo certo e graças a Deus eu escolhi trabalho, que eu tinha facilidade. Mas, Prico, uma dúvida pessoal. A OAB, ela não vai te tornar especialista em nada. Você só escolhe porque tem pergunta direcionada ou não? Todo mundo recebe o mesmo tipo de pergunta. A primeira fase são todas. Aí tem a segunda fase, que o pessoal que passa na primeira vai fazer a segunda e aí ela já é direcionada. Entendi. E aí você tem que optar. Trabalhista, civil... E aí eu optei pelo trabalho e aí eu consegui estudar mais, vi que eu gostava mesmo. Ai, que bom, que legal. E aí você retornou, então, depois... Na verdade, assim, depois da graduação você fez a pós em Curitiba. Aí eu fui para Curitiba, que eu descobri que a Escola da Magistratura do Trabalho, na época, só tinha em Curitiba. Ah, sim. Então eu fui para lá com a cara e com a coragem. E é uma escola... muito boa, assim, especialista no que você queria. Isso. Na verdade, ela também é um preparatório para o concurso de juiz do trabalho. Sim. Que essa é outra questão também, Ana. Eu não lembro em que momento, mas eu lembro que eu sei que você tinha essa vontade de prestar concurso para juíza, né? Eu cheguei a prestar. Na verdade, o que aconteceu? Como eu tinha muita facilidade em direito do trabalho, começou aquela pressão. Mas se você gosta de estudar, se você vai bem, naquela época estavam bombando os concursos. E assim, diferente de hoje, né, Prica? Diferente de hoje, exatamente. Lá, daquela época estava saindo um por mês. Nossa. E era assim, o sonho de toda a família, alguém concursado. Verdade. E aí, eu sempre gostei de advogar, né? Eu assistia esse seriado Suits, eu me realizava assistindo seriados. Mas começou a pressão. Eu acho que você vai estar bem no concurso. E, de fato, Ana, eu cheguei a passar para a terceira fase em Goiás, no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Mas eu já estava, assim, não estava mais feliz com aquela... Eu tive que realmente ter coragem eu sempre falo, eu nunca desisti, aquilo só deixou de ser um sonho. É muito diferente quando isso acontece, deixou né? de ser um sonho, uma prioridade. Deixou de ser, e aí eu voltei para Campo Mourão, comecei a advogar, tive que conquistar o meu espaço ali devagarinho. E essa parte de concurso, então, do juiz, são muitas fases. Muitas, nossa, muitas. Porque é como se fosse um concurso que tem prova prática, prova teórica, exame toxicológico, mas no seu caso deveria ser muito mais difícil, né? Assim, até conseguir passar na primeira fase foi uma longa jornada, porque são muitas questões, e a nota de corte... É muito alta. O concurso para juiz do trabalho é um concurso para juiz federal, né? Nossa. Então, é muito concorrido. Mas foi também uma época que eu viajei muito... Consegui aprender bastante. Até assim, o meu namorado, ele estuda pra concurso, sabe? Ele tem o objetivo da polícia, assim. E, gente, ele tem uma poupança pra ele poder se deslocar pra fazer as provas. Porque, assim, são em vários lugares. E você tem o custo com hotel, com transporte, alimentação, a inscrição, todos os gastos que envolvem. E eu, assim, até recentemente teve um concurso, acho que da Polícia Civil, lembra? Que não aconteceu em Curitiba. E eu tava lá com ele. Nossa, a gente ficou, assim, arrasado. Mas eu vi tanta gente do país inteiro lá. Tinha gente de Salvador, do Recife, Rio de Janeiro. Do Pará. Assim, São Paulo e Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tinha muita gente. Mas, de verdade, como você falou, gente do Pará, da outra ponta do país. E, assim, a gente conversava com essas pessoas, porque daí, assim, a cidade parou com concurseiros. Sim. Então, a gente ia almoçar, encontrava alguém. Ia
pegar o ônibus, encontrava alguém. Ia pegar um Uber, encontrava alguém. O tempo todo encontrava alguém. E aí eles falando, nossa, eu tive que vir faz 3 dias, porque era o dia que tinha voo mais barato. Eu tô pagando do hotel. Nossa, deu uma dó, assim, né? Porque é um desprendimento de tempo financeiro. Às vezes a pessoa trabalha, precisa se ausentar. Então, assim, quem passa em concurso é uma dedicação muito extrema, grande, né? Porque... E, assim, eu devo ter feito umas 20 viagens, pelo menos, de provas. E... Hoje, como você leu no meu perfil, né? Que eu sempre vejo o lado bom de tudo. Sim, mas nossa, eu adorei isso, eu passei tanto perrengue. Sim. Nessa, gente, viagem de concurseiro. Nossa. Teve uma vez que eu fui fazer uma prova em São Paulo. E já era noite, eu e minha amiga cansada. Sempre viajava com a Lorena. Essa minha amiga era minha parceira de viagem. A gente dividia tudo. E aí o taxista chegou, aí ele parou na Cracolândia e falou, bom, aqui eu não posso mais entrar, o hotel de vocês é ali no meio. Você tá brincando. Aí o moço, pelo amor de Deus, você não pode deixar a gente aqui. Não, ali eu não entro. Vamos, que eu tenho outra corrida. Aí a gente desceu, a gente pulava pessoas até chegar no hotel. Meu Deus. E aí eu já passei por isso dormimos pra fazer assim, uma dormia e a outra ficava vigiando a porta. Nossa, que medo. Então já passamos. Não, e assim, nós, quando vamos pra São Paulo pelas primeiras vezes, a gente não tem muita noção de localização. Não. E assim, o centro mesmo tem uns hotéis que são hotéis que no turismo a gente considera de alta rotatividade. Sim. Você imagine por quê, né? Aí assim, como que a gente chega e fica num hotel desse? É muito desesperador, e né? daí eu lembro que eu briguei com a Lorena, porque ela que conseguiu esse hotel, né? Falei, Lorena, como que você colocou a gente? E ela me mandou a foto na internet, a gente tem que tomar cuidado. Propaganda enganosa. Ele só tirou foto da fachada. Sim. Então, embaixo que era o feio. E aí eu falei assim pra ela, eu falei assim, mas quanto que é a diária? Ela falou R$50. Eu falei, mas 50 pra cada uma, R$100 a diária. Ela, não, é 50 nós duas, 25 cada uma. Eu falei, meu Deus, você esperava? Sim. Em São Paulo. Meu Deus do céu. Mas é aquela coisa da inexperiência nesse caso, né? A gente não tem, a gente só adquire. Sim. A gente só vai conseguindo experiência na vida conforme as coisas vão acontecendo, né, Prica? Meu Deus, mas eu também já passei uns perrengues, assim, em viagem. E é bom que a gente fica mais maleável, né? Não, exatamente. E aí, assim, tem coisa que é muito ruim, mas tem coisa... Porque eu vejo muito, assim, o Leandro, ele tem que economizar nessas viagens. Não tem como ele almoçar no restaurante mais caro da cidade. Não é turismo, não é lazer. Isso. Você tá praticamente a trabalho. Então, assim... Você vai pegar um hotel confortável, mas o mais barato que você conseguir. Então, assim, eu entendo. Nossa, mas... E teve alguma outra situação que você passou, assim, inusitada? Alguma coisa de perigo nessas viagens? Ai, teve muita coisa. Teve coisas engraçadas, assim, também. Teve uma prova, a gente sempre com o dinheirinho contado, concurseiro, sempre na ponta da caneta. E aí, a gente foi fazer uma prova no Mato Grosso. E entramos no táxi, né? E a gente pediu pra ele levar a gente numa pizzaria. Eu sei que ele andou, o táxi o clássico do caríssimo. Aí, tudo bem, fomos na pizzaria, comemos. Na hora de vir embora, a gente pegou outro táxi, ele andou 1 minuto e chegou no hotel. Nossa. Ou seja, o primeiro taxista fez, né? E nessa época você não usava assim o celular com GPS, essas coisas? Nada, era por táxi, isso que você não foi era enganada. nem Uber na época. Nossa, mas essa questão da tecnologia ajuda muito, né, Prica, quando você tá fora, porque as pessoas não conseguem te enganar. Uma outra história também dessas viagens, pra mim ficou assim... uma lição para as mulheres de autoestima e confiança. Essa minha amiga que viajava comigo, eu era muito insegura. Até a Angelice trabalhou muito isso comigo quando a gente fez a mentoria. E ela sempre foi muito segura de si. E aí a gente resolveu conhecer aquela confeitaria que tem no Rio de Janeiro. Colombo. Isso, Confeitaria Colombo. Eu falei assim, olha, vamos pelo menos fazer um passeiozinho, né? Já que a gente está aqui enfrentando perrengue, fazendo prova. Aí fomos. A hora que a gente chegou lá, cheio de turista, gente saindo pela janela. Falei, Lorena, você é louca que a gente vai conseguir sentar numa mesa, nós duas aqui? Vamos, sempre confiante, né? E aprendi muito com ela. E daí a gente chegou, ela conversou com o garçom colocou nós duas numa mesa imensa. Eu sentei e eu falei assim, mas Lorena, por que ele fez isso? Tem gente em pé, por que a gente tá numa mesa grande? E ela falou pra mim, amiga, a beleza abre muitas portas. Ah, eu adorei!
Mas na verdade foi a confiança dela. Verdade. Aquilo pra mim ficou demais. A gente passou a tarde rindo, sabe? Sim. E quando eu quero assim me sentir bem, eu vejo a foto daquela mesa. Ai, que sabe? legal. Foi uma experiência muito Mas legal. eu concordo muito com você. É claro que às vezes na conversa a gente não consegue algumas coisas, Sim. porque tem regra e tudo mais. Mas eu sempre acho que quando a gente consegue chegar em alguém, se conectar e explicar a situação, as pessoas ajudam muito. E você muito. consegue coisas que você não esperava, Sim. né? E a intenção ali, a não ser que seja assim, nossa, uma coisa muito extrema, mas a intenção é que os clientes saiam falando bem. Uma cidade turística, ela não quer que o turista saia falando mal. Então, o que for possível fazer, vamos fazer. Sim. E às vezes é só questão de conversar, né? Sim. Eu já iria desistir e ir embora, então isso eu aprendi. Sim, ai, que legal, adorei ela falar isso. Muito bom, né? Super autoconfiante. Ô, Pri, sabe uma coisa que eu pensei em te perguntar, que você comentou dessa questão da Cracolândia ali em São Paulo? Quando você morou fora, você era bem mais novinha. Sim. Você sentiu, assim, nas suas experiências viajando depois pra concurso e tudo mais, você se sentia, então, mais insegura aqui no Brasil? No sentido, assim, de, ai, será que vão me roubar? Ai, eu sou uma mulher, eu tô andando por aqui, será que é muito perigoso e tá à noite e tal? Você sentia isso? É assim, que também onde eu fiquei, Ana, não é muito parâmetro. Pra você ter uma ideia, a cidade onde eu tava não tinha delegacia. Eles usavam as delegacias das cidades vizinhas. E o último crime tinha acontecido há 3 anos. Nossa. Então, assim, as portas, eu nunca tive chave das casas onde eu morei, porque a porta ficava aberta, era só chegar e entrar. Nossa. Então, pra mim, a dificuldade foi me desprender desse meu lado brasileiro com medo. Entendi. Eu lembro que uma vez a gente foi viajar e eu tinha minhas coisas, minhas malas, ficava na garagem da casa. O carro lá fica pra fora e as coisas ficam todas na garagem. É tipo um depósito. E aí, quando a gente foi viajar, o meu pai americano falou, esquecemos a garagem aberta. Eu fiquei desesperada. Vamos voltar? Não! Você acha que a gente vai voltar por causa disso? E eu passei a viagem inteira pensando nas minhas coisas. Quando a gente voltou, tava tudo lá. Nossa. Eu te pergunto isso porque, assim, como eu falei, eu não morei fora. E eu também não sei se no tempo que você ficou fora, você foi pra outros lugares, alguma cidade maior conhecer, né, nessas viagens. Sim. Mas eu vi muito a questão de segurança. Eu me perdi várias vezes. Pra você ter noção, teve vezes que eu ligava pro Leandro quando eu tava sozinha e falava pelo WhatsApp. Eu falava, amor, eu tô em tal lugar, eu não sei onde que... Eu não consigo achar um metrô, nada. Aí a minha bateria acabava. Eu não sei nem como que eu chegava de volta, porque eu não tenho outro idioma fluente. Sim. Então era assim, no portunhol, sei lá o que era, um inglês com português. Enfim, mas assim, eu não tinha medo. E às vezes eu tava, tipo, 11 horas da noite em algum lugar, assim, na rua, sabe? Mas assim, eu nunca fui pros Estados Unidos, eu fui pra Europa. Mas eu não tinha esse medo. É uma segurança diferente. E assim, porque eu gosto muito de viajar sozinha. Sim. Então, assim, aqui, às vezes que eu viajei sozinha, o Rio de Janeiro, por exemplo, nossa, eu saí pra jantar, eu andei uma quadra, eu voltei. Porque eu não tinha coragem. Eu falava, meu Deus, na praia... Não vai dar certo isso. Eu falei, sem condições. Eu, assim, senti muito medo, sabe? E agora, eu penso assim, meu Deus, agora passou a pandemia, dá pra viajar de novo. Aí eu fico, será que tá bom? Porque, assim, tanto desemprego e tal, as coisas devem estar ainda piores. Então... Eu não sei se você sentiu isso também. Muito. Tanto que eu e a Lorena, essa minha parceira, a gente tinha, assim, várias regrinhas. Ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, chegava no hotel, nós guardávamos celular, tirávamos joias. Aí a gente tinha, não sei se você já viu aquela pochetezinha que você usa dentro da calça. Pra aquilo colocar lá, ali o dinheiro, aí cartão. ali era o dinheiro e o cartão enroladinho, o cartão geralmente a chave do hotel, guardava na pochetinha e é isso que a gente usava na rua. Pra não então talvez nunca fomos roubadas porque a gente não tinha mesmo que roubar. Isso que eu ia te falar também, porque... Fora, eu nunca me preocupei com essas coisas de tirar... Assim, eu não tenho joia, mas assim, de tirar um brinco e tal. Em São Paulo pode ser um brinquinho da loja de R$10. Ele vai tirar pra depois ver se é de verdade. Sim, né? Exatamente. Então, assim, normalmente eu faço como você, eu tiro tudo. E quando eu vou agora, por conta da Ana Brigadeiros, de repente fazer compra lá na região da 25, eu vou com uma mochila, mas eu coloco ela na frente. E todas as sacolas, eu peço... Sabe aquelas travinhas que eles colocam? Eu já peço aquilo lá, ainda que eu não precisasse, pra travar a sacola, sabe? E fico esperto, assim, com tudo. Quando eu tava fora, eu, assim... Nossa, eu cheguei a dormir no aeroporto com o celular, assim, tipo, no chão. Não, aqui, eu jamais faria isso. E aí, eu sempre ficava falando, gente, como que é um turista aqui? Eles devem ser muito passados pra trás. E eu fico sempre pensando isso. E da mesma forma, acho que, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela foi pra Argentina
E ali onde ela trocou o dinheiro, já roubaram ela na saída. Meu Deus. Então, assim, o que facilita, geralmente, é justamente a pessoa estar desatenta, né? Aí, isso que eu ia te falar também. Talvez essa nossa esperteza é o que você falou mesmo, que ajudou, né, não acontecer nada e que continue assim em todas as nossas viagens. Ô, Prica, mas então daí você retornou pra Campo Mourão. Vou voltar agora um pouco pro seu lado profissional. E aí você já foi direto trabalhar no escritório que o seu pai tem aqui? Ou você advogou em outro lugar? Você já veio assim, certa que ia trabalhar com ele no mesmo escritório? Não, na verdade, o que eu fiz? Como ainda estava tendo muita pressão para eu continuar estudando. Pressão, assim, é aquela força, aquele carinho da família. Mas, assim, tem a pressão, né? E aí, o que eu fiz? Eu pedi uma salinha no escritório para estudar. Eu fui me infiltrando mesmo. Entendi. Sabe? E aí, quando eu cheguei lá, teve um tio meu que ele começou a me passar processo. Ele é advogado também. E ele começou a me passar processo de empregados. Ainda na época ele assumiu um cargo na prefeitura, então ele não podia advogar. E aí ele começou a passar processos para mim. E eu comecei a fazer. Tanto que eu falo, muito da minha base hoje, Ana, para poder ajudar empresas, vem desses anos que eu advoguei para empregados. Entendi. Ali eu aprendi todas as manhas. Eu passava na frente da construção, os pedreiros, doutora, já me conhecia pelo nome, sabe? Porque assim, acho que toda a classe, esse operário, eu atendi todo mundo. Sim, que legal. E foi muito bacana. Foram assim, 4 anos só de empregado, banquinho do seu trabalho todo dia, fazendo audiência, reunião, né, conversando com testemunha. E no fim das contas, o estudo que você comentou que teria, nem estudou, assim. E comecei a usar o estudo para advogar. Então, assim, o que eu estudava era, assim, técnicas de audiência, como inquirir uma testemunha. Entendi. E aí eu comecei, e aí o que aconteceu? Começaram a chegar alguns processos das empresas do escritório. E aí foi eu falei assim, olha, tô pronta, deixa que eu faça audiência, deixa que eu faça esse processo. Que legal. Aí você foi se impondo ali também, né? Mas eu imagino que sempre com essa sua delicadeza, porque quando eu te conheci, né, foi pra resolver um problema que eu tive na empresa, e a primeira coisa, assim, que eu senti no telefone, na sua voz, eu falei, gente, ai, meu Deus, graças a Deus, porque se você falasse rápido e agitado igual eu já ia falar, meu Deus, não sei, será que vai dar certo? Não, você já, Ana, calma, a gente vai ver isso, fica tranquila. Então, assim, naquele momento a gente nem sabia como ia solucionar a situação. Sim. Mas você me passou muita segurança já na forma de falar. Então, eu até penso, eu falo, gente, se a Prica fosse psicóloga, ia dar super certo. E a gente acaba sendo um pouquinho, né? Sim, claro, porque você pega problema pra resolver. Sim. Então, você acaba, assim, tendo que consolar, escutar, dar conselho pro seu cliente também, né? Mas eu acho muito legal, Prica, porque você, agora na questão do compliance, gente, a Prica tá fazendo um compliance na Ana Brigadeiros, que a gente vai até entrar pra falar disso, que é uma das suas especialidades, né, Prica? Você faz isso em muitas empresas. Mas ele não tá pronto porque eu não consigo revisar nunca, né, Prica? E eu preciso resolver isso, assim, com pressa, né, com urgência, porque tá pendente. Ô, Prica, e nessa questão do compliance, se você puder explicar um pouquinho, então, do que é, como que funciona, porque isso foi uma coisa que eu achei muito, muito legal, porque eu não sabia que eu também tenho, não sei se é direitos a palavra que eu devo usar, mas numa empresa, o empregador, ele também tem uma série de regulamentos, regra de conduta que ele pode implementar e esclarecer com o funcionário algumas responsabilidades que ele tem, né? Que o funcionário tem na empresa, coisas que ele precisa cumprir. Então, esclarecer isso para o funcionário. Esclarecer também que quando ele acerta, ele pode ser bonificado, ele pode ser, digamos, parabenizado com o acerto dele, mas da mesma forma que quando ele erra, ele pode sim ter uma punição, algum tipo de advertência. Eu acho muito legal, porque a forma que você me explicou isso não foi no sentido de prejudicar ninguém, até porque uma equipe é um time que precisa caminhar junto para um mesmo objetivo, né, que é atender o seu cliente e tal. Mas eu achei muito interessante saber isso, porque eu acho que o compliance, ele esclarece tudo, tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, se você puder explicar um pouquinho disso, eu acho que seria bem legal. Até, assim, já pegando um gancho no que eu estava te contando mesmo, né? De ter começado com os empregados. Então, ali, eu fui vendo os direitos dos empregados. Direitos dos empregados. E aquela época o pessoal falava muito que a justiça do trabalho tinha que acabar. Hoje eu não acho que a justiça do trabalho tem que acabar. Pelo contrário, ela tem que passar por algumas reformulações,
situações, como já passou, né? E aí, quando comecei a pegar processo de empresas, eu comecei a ver, eu falei, poxa, mas se tivesse um acordo de compensação de jornada aqui, essa empresa não teria essa condenação de horas extras. Entendi. Mas se tivesse essa previsão de desconto aqui, não teria esse prejuízo. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. Eu ia para casa com aquilo. Às vezes eu ligava para as empresas que tinham muitos processos e falava, viu, você não quer fazer? Só que na época, acho que o pessoal não tinha a cabeça muito aberta. Quem tinha compliance era a Droga Raia, a Nicei, as grandes redes, os supermercados, né? A pequena empresa, que na verdade acho que é quem mais precisa. Concordo. Porque quem acaba ficando o hipossuficiente, a parte fraca na justiça do trabalho é a pequena empresa. É ela que quebra com a trabalhista, né? Então, ainda não havia essa necessidade ou então essa clareza, né, do compliance. E aí eu tava fazendo compliance, eu querendo fazer sem saber direito ainda que era essa palavra. Que legal. Né? Porque o compliance é estar de acordo com a norma. E então, isso que eu acho legal enfatizar, que sim, é norma. Ninguém isso. tá criando uma regra de conduta pra empresa, um regulamento do nada. Porque Isso. tudo que você me mandou pro que a gente tá montando pra Ana Brigadeiros é tudo baseado na lei. Sim. Então, assim, não tem nem mais nem menos. É tudo baseado na lei. Então, assim, é só pra que fique claro mesmo o acordo, né? Entre empregador e empregado, né? E funcionário. Então, eu acho isso muito legal. Na lei, na convenção coletiva, tem empresas que, por exemplo, na convenção coletiva trazia um vale alimentação, um vale mercado, e que a empresa não pagava. Com o compliance, ela passou a pagar. Então, os funcionários ganham também. Sim. Né? A gente colocando na norma, os funcionários ganham. E é igual você falou. Aí a gente coloca a premiação, né? Os bônus, consegue colocar a parte boa, mas ao mesmo tempo também regulamentar as consequências para os comportamentos que não sejam bons para a empresa. Prica, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. E os processos, às vezes, assim, as poucas oportunidades que eu tive de ir em escritório de advocacia, fórum, essas coisas assim, eu vejo pilhas e pilhas de papel. Por mais que hoje já tem muita coisa no digital, online, no sistema, não sei como que diz. Mas, assim, cada processo é muito documento, muito papel mesmo. É. E assim, e é bom que tenha, Ana. Porque o que me deixa desesperada? Quando a empresa me procura pra gente fazer a defesa e não tem documento. Então, você vai se defender com palavras e não tem provas, né? Então, o que eu sempre falo? Faça um dossiê daquele funcionário. O dia que ele entrou, o contrato, se ele recebeu EPI, assina. Se ele fez um termo de responsabilidade, assina. Advertência, assina. Então, assim, quando acontece algum problema, o que eu quero é que meus clientes tenham um catatal. E aquela documentação vai para dentro do processo. Sim, e na verdade isso é bom para ambos, né? Porque eu penso assim, que uma empresa que tem tudo organizadinho, que tem tudo certo, dificilmente vai ter grandes problemas. Sim. Claro que assim, a gente não tem como julgar a índole de ninguém, nem o funcionário do patrão, nem o patrão do funcionário. Sim. Mas eu penso que quando tudo é certo, é bem combinado, é mais difícil ter um problema muito gigantesco, né, Prico? Porque são coisas assim que eu até comentei com você, problemas que acontecem que a gente não quer ter, mas quando tem, é bom saber que tem uma profissional como você, né, especialista nisso, que vai auxiliar a empresa, porque eu sempre comento também, Prica, que nessa questão de empresa, eu não tinha noção nenhuma quando eu era funcionária do tamanho da doação, do tanto de responsabilidade, do tanto de conta, assim, porque assim, parece aquele negócio de circo que é um monte de prato que tem que equilibrar, e assim, a gente não tem nada pra nos amparar. A gente tem no máximo o quê? Uma linha de crédito que o governo libera, que a gente paga um juros absurdo quando precisa acessar. É isso que um empresário tem. Então, eu vejo, assim, que o funcionário, ele saindo porque ele quis ou porque ele foi dispensado da empresa, a não ser que seja justa causa, ele sempre tem um FGTS, um seguro, ele tem o INSS. O empregador, ele não tem nada, ele só tem conta e problema pra resolver. Então, assim, é muito cruel isso, né? Então, é realmente, assim, um leão por dia. A gente tem que fazer coisas, assim, pra manter o negócio rodando que, nossa, é muito difícil. Então, é legal ter esse amparo, é importante, é necessário, gente. Quem tem empresa, pelo amor de Deus, entra em contato com a Prica, porque, como a Prica falou também, eu acho que nós que temos pequenas empresas, a gente precisa ainda mais cuidar dessas coisas. Porque, como ela falou, qualquer mínimo problema quebra a nossa empresa. E uma empresa é um filho, era isso que eu queria falar.
Porque às vezes eu falo, porque por muitos anos eu falei assim, eu não quero ter filho dá muito trabalho. Eu via minhas primas, amigas, às vezes muito novinhas, tendo filho, e eu falava, gente do céu, tipo, que trabalho é esse? Aí, um dia eu acho que foi Deus, sabe, que colocou isso no meu coração. Minha filha, você tá fazendo o que aí nessa empresa? Que você passa a noite sem dormir, tudo que você ganha, você gasta com essa empresa, o que você não ganhou, você gasta com a empresa. Tipo, aí eu falei assim, gente, eu acho que um filho ia me dar menos trabalho. Com certeza. Juro que eu pensei isso, sabe? Então, por isso que eu falo, acho que foi Deus que colocou isso no meu coração, pra eu tirar esse pensamento, sabe? Sim. Porque Prica do céu, é muito, muito complicado. E eu entendo que a sua profissão, você também é responsável, né? Porque por mais que o escritório seja do seu pai, se você não advogar, você... É todo dia, é iniciativa privada, né? E é engraçado que hoje eu sou tão apaixonada pela iniciativa privada, né? Que eu falo, esse caminho que eu trilhei um pouco antes do concurso público realmente não tinha a ver comigo, porque hoje eu sou apaixonada por isso, porque o que nos motiva é justamente saber que se a gente não acordar, ir lá, batalhar, fazer aquela visita para o cliente, ligar para aquele cliente, saber se está tudo bem, então posso te ajudar de alguma forma, se a gente não vai atrás mesmo, a gente não se mantém. Sim, né? É verdade. Então hoje eu sou apaixonadíssima pela iniciativa privada. É difícil, né? Tem os seus momentos de preocupação, de dor. E eu fazendo essas consultorias com empresas, você vê, às vezes eu começo 6:30 da manhã, que tem uma lavanderia que abre, que eu faço consultoria. E acabo meia-noite, que tem uma pizzaria, que eu faço consultoria que fecha. Sim. Então, é o dia todo ali, mas eu faço assim com muito amor. Sim. Porque eu entendo que essas pessoas também estão na iniciativa privada. E também dependem daquilo para sustentar a família, né? Para se manter no trabalho. Exatamente. E é apaixonante, Sim, né? é apaixonante. É uma coisa, a Angelis fala muito comigo, que pra mim é visceral, assim, o meu trabalho. Eu não consigo... É uma coisa assim, quando eu tenho que dizer não pra um cliente, que eu não posso pegar uma encomenda, claro que tem situações e situações, assim, mas normalmente eu fico angustiadíssima, porque eu acredito que eu tô aqui, eu tenho que atender todo mundo, eu tenho que fazer tudo pra todo mundo que me pede. Sim. Eu por muito tempo, eu acho que na pandemia piorou, eu esqueci que a Ana existia. E aí eu até comentei com a Angelis, no episódio dela você vai ver, Prica, que o Ana Podcast foi um momento de eu me permitir fazer alguma coisa que a Ana gosta. E eu gostaria muito que isso pudesse ser compartilhado. Então, assim, é muito legal esse momento, porque não tá sendo prazeroso só pra mim. Eu acredito que pra quem tá assistindo também, sabe? Sim. Então eu vou reforçar isso por várias vezes. Da gente se encontrar, né? Da gente se encontrar, porque a gente se encontra pra falar de problema, né? Verdade. Então... Eu tive uma experiência recente até com uma amiga sua, viu? Com a sua best, que eu emprestei um pouquinho. Beijo. Vamos falar da Lauren. Sim. A gente foi num jantar lá naquela Quarta Rosa. Sim, que legal! E eu fui, assim, pensando mais num momento de amizade, mas, assim, profissional também. Eu tenho várias clientes minhas, é um network, né? não deixa de networking. Ser, né? Então eu fui e acabou que eu ri a noite inteira. A gente só falou besteira. No outro dia eu falei, Lauren, eu falei assim, eu acho que eu me encontrei com a Priscila que estava perdida. Porque eu fui de advogada. Mas eu saí de lá de Priscila. Porque a gente tirou sarro, a gente fez piada, a gente se divertiu. Eu saí com a maquiagem borrada, de chorar, de rir, sabe? Que delícia. Foi muito bom. E, Prica, é legal você falar isso, porque eu penso assim, que a gente veste o uniforme da nossa profissão e a gente tem que manter aquilo ali. E às vezes, eu acho que eu já contei isso aqui em algum episódio, mas teve um dia que eu tava na academia, eu cheguei na academia, eu lembro que foi numa segunda-feira de manhã, e eu encontrei uma pessoa que ela falou, nossa, segunda de manhã, treinando. Aí eu não pensei assim, mas querida, e você também tá aqui, o que você tá falando de mim? Eu não consigo pensar isso. Depois eu penso, mas na hora eu fiquei assim, ó, meu Deus, será que eu esqueci de alguma encomenda? Meu Deus, será que as meninas estão com tudo certo? Começa os dedinhos, né? E eu fiquei assim, tão assim, ó, que ela percebeu, não, mas você tá certa, você tem que cuidar de você. Agora. Porque eu fiquei assim, ó, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu já tenho essa crise, quando eu não tô trabalhando, culpa, né? Prica do céu. Aí eu fiquei assim, e em Campo Mourão, com uma cidade pequena, a gente tem que trabalhar isso. Uma vez foi assim, eu me programei a semana toda, porque sexta-feira à tarde eu queria ir pra usina. Então, sexta-feira, na hora do almoço, eu ia ao mercado e depois ia pra usina. Sexta-feira, meio-dia, tô eu lá de chinelinho no mercado, passa uma cliente. Nossa! No mercado, meio-dia, de chinelinho. Acabou. Nossa, acabou nem quis ir mais. Comecei a me sentir uma profissional horrível, o que eu tô fazendo? Então a gente tem que trabalhar isso. Muito. A Angelis me ajuda muito com isso. Às vezes eu não postava que tinha feito as unhas.
Porque eu pensava assim, nossa, tô aqui fazendo as unhas no salão, Sim. devia estar trabalhando se alguém vê esses stories. Imagina eu que sou confeiteira. Gente, Inclusive, gente, hoje eu tô sem esmalte porque eu fiz doce na Ana Brigadeiros. Mas o que eu faço? Eu passo antes do podcast ou eu vou fazer a unha na esmalteria que eu faço pra gravar bonitinha. Mas hoje não foi possível. Olha, a primeira vez que eu fui a um casamento sem fazer as unhas, eu entendi que eu precisava olhar pra mim um pouquinho mais. Sim. Eu cheguei no casamento, olhei pras minhas unhas e falei, eu não tive tempo de fazer as unhas, eu virei um casamento. Sim. É, porque a gente se envolve tanto com o nosso trabalho e eu penso muito, Prica, eu não estou falando que na iniciativa pública não tem profissionais extremamente engajados, porque você sabe, o meu pai e a minha mãe, eles são funcionários públicos e eles são o exemplo, assim, maior que eu tenho de o que é se dedicar, do que é entender o valor do trabalho e de como o seu trabalho sustenta a sua casa, a sua família. Então, se eu sou assim, é extremamente por conta da minha família. Não só meu pai e minha mãe. Tenho tia, tio, nossa, muitos familiares que são concursados e eles têm um perfil de trabalhar muito, assim, muito, muito, muito. Mas eu percebo que, querendo ou não, na iniciativa pública, como você tem aquela segurança, aquilo é certo, é muito difícil alguém tirar você dali. Eu presenciei histórias absurdas na iniciativa pública. E, assim, o funcionário sequer assina uma advertência, sabe? Então, assim, é absurdo. Então, é uma fama ruim que tem pro serviço público em geral, porque daí as pessoas que trabalham muito, elas ficam como se fossem queimadas, né? Por essas que têm esse comportamento. Mas na iniciativa privada, a gente não tem isso. Então, a gente sempre vai pensar no nosso trabalho, no nosso sustento, em como organizar tudo pra depois pensar em ir fazer a unha pra um casamento, né, Prica? E um lugar que eu me encontrei muito recentemente, Ana, foi o BNI. Até já te convidei para participar, né? E por que eu não fui, Prica? Por causa do trabalho. Participou meio trabalhando, né, Ana? Sim, às vezes que eu participei foi sempre trabalhando. Mas ali eu me encontrei porque eu cheguei num lugar onde as pessoas estavam todas com o seu negócio, batalhando, construindo. Sim. Então, assim, foi como se ali eu tivesse me encontrado mesmo. Legal. Pessoas que estão com objetivos parecidos, querem se ajudar, a gente está crescendo junto. Que legal. É muito legal a ideia do BNI. Eu não sei se você pode falar um pouquinho o que é o BNI, para quem não conhece. Sim. Então, eu fui vice-presidente do BNI, né? Nós praticamente montamos do zero o BNI aqui em Campo Mourão. O Carlos Tonetti veio de Maringá, começou com essa ideia, plantou essa ideia. É o Carlos da Estudantil e Na verdade, o Carlos Tonetti, que é investidor, que trouxe essa ideia. Tá, já me situei. E daí o Carlinhos foi o nosso primeiro presidente e depois o Lucas substituiu ele, o Lucas do Gloss. E eu sempre de vice. E aí nós começamos o grupo do zero. E é uma rede de networking. A gente tá ali, a gente faz referência um pro outro. Mas assim, como que vai funcionar, Ana? Eu vou de fato conhecer o seu trabalho. Sim. Então eu vou conhecer no que você é boa, qual é o seu cardápio, qual que é o melhor cliente para você, né? E assim, fica como se você tivesse realmente uma rede de pessoas trabalhando para você, sabe? Uma rede de marketing. Sim, eu super concordo, porque por mais que eu não participei, assim, ativamente, não entrei pro grupo, o que eu vi é que é uma rede de network muito forte, de apoio e de marketing, como você falou, porque assim, você tem dúvida, você liga para alguém. Sim. Você precisa de um cliente X, você precisa, né, chegar naquele público. A rede ali que tá dentro do BNI, ela vai te indicar, vai te ajudar a chegar naquele cliente. Então é muito legal, né? Muito, muito legal. Sim. E pra entrar tem que ser convidado, né, Prica? Tem que ser convidado. Você tem que ter o seu negócio, Sim. participa como convidado, veja como que é a reunião. E se for interessante, se não tiver ocupado, porque no BNI é proibido concorrência, né? Então, se alguém já comprou aquela cadeira, você não pode entrar. É isso que eu acho legal explicar também. No BNI. É uma pessoa de cada segmento para cada grupo que tem do BNI. Não sei se fala assim. Mas um indica o outro, só que não pode, por exemplo, ter duas advogadas trabalhistas. Até poderia ter uma civil, uma tanto penal, que uma tem trabalhista. no nosso grupo, né? De outras tem outra áreas. Priscila até no grupo, né? Tem a Pri Prado, que tá como direito do consumidor. Sim. Então, tem várias áreas. Mas é muito somente legal. Um por segmento. Muito legal. É muito legal isso, eu achei muito legal a ideia. E eu realmente não participei por conta do dia ser um dia que eu tô também, aqui, né, já a todo vapor. Então, pra me ausentar seria difícil, mas eu acho muito legal. E nas oportunidades que eu tenho, eu falo. Eu já conheço algumas pessoas dessa rede, então eu acho super bacana, super legal mesmo. Prica, e assim, pro seu futuro, o que você pensa? Você tá noiva, né? Sim. Eu não sei, Prica, se essa pandemia adiou seus planos de casamento. É noiva da pandemia, né? Ai, meu Deus, as noivas da pandemia foram as que mais sofreram. É.
Mas por um lado, Ana, eu acho assim, é o que eu falo, eu confio muito em Deus, Sim, né? Deus faz tudo assim claro. muito perfeito. Foi a época que a minha profissão bombou. Ai, que legal. Então, eu acho que eu precisava desse gap, Sim. sabe? Pra ter uma coisa assim mais sólida na profissão. Então, eu aproveitei a pandemia. E o engraçado foi que na pandemia as empresas procuraram se organizar. Verdade. Né? Todo mundo pensou, vou organizar a casa. Verdade. Pra daí a hora que as coisas voltarem ao normal, Tudo a empresa tá engrenado. né, no jeito certo. Sim. Então eu acabei trabalhando bastante e isso vai me dar mais segurança para ter a minha família. Verdade. Né? Verdade. Porque assim, eu ainda estava muito insegura em relação à profissão. Agora a gente já encara com outra perspectiva, Sim, né? É verdade. Ai, mas que legal. Mas agora eu acho que essa parte do setor de eventos, assim, tá voltando. Tá voltando, seja uma né? festa pequena ou uma festa grande, é Sim. tranquilo se planejar agora, sabe? Mas que bom. E você comentou que você gosta muito do stand-up. Muito. Como que começou isso? Onde você aprendeu? Porque assim, aqui eu acho que só na usina que dá pra fazer. Assim, na verdade, como que foi? Quando eu voltei para Campo Mourão, eu passei por um período bem solitário, assim, mas foi uma escolha. Eu tava num momento de meditação, então eu fazia muito retiro de meditação, ficava muito sozinha. E aí o meu companheiro era o meu cachorro, que é o Pablito. É o mesmo cachorrinho. O mesmo cachorro, é o meu Não, parceiro. eu pergunto porque eles têm uma vida mais curta que a nossa. Não, então, graças a Deus, tá sim. com 6 anos, então tá comigo ainda. E era eu e o Pablito, então assim, todos os esportes que eu fazia, ele fazia comigo. Que legal. Então a gente corria 10 quilômetros por dia. Meu Deus, ele ele na é um coleira, atleta. um atleta. Gente, eu adorei. A gente corria todo dia de semana e final de semana ele vê a prancha de stand-up, Fica ele doido. sobe e a hora que acaba o passeio, ele agarra com as unhas na que não quer prancha descer. que ele não quer descer. Gente, isso é uma loucura. Ele tem o salva-vida dele. Que Depois eu vou te passar umas massa! fotos da gente andando. Eu quero ver, com certeza. E aí a gente anda junto, começamos a fazer juntos Que isso. legal. E foi um hobby, assim, uma coisa que veio na hora certa. E muito a ver com aquele momento que eu tava de meditação, né? Quando você tá andando ali no rio, aquela calmaria. Teve não vou falar que eu fiz, assim, né, certinho, mas eu fui uma vez pro Blue Trilins, que fica em São Paulo. É um resort de água termal, é muito legal lá, sabe? Bem legal mesmo, dá pra ir de carro, é perto. E lá eles tinham, pelo menos na época que eu fui, um lago bem grandão e dava pra fazer. Gente, tem que ter uma força no core aqui. Meu Deus. Só que depois que você pega o jeito, vai, né? O ombro pra... Nossa, tem que ter muita força. Teve uma vez que eu fui em julho e tava muito frio. Aí eu pensei, se eu cair... Nossa, a água vai Mas eu fui com a cara e com a coragem. Graças a Deus fui e voltei sem cair. Mas assim, eu na minha tentativa, eu dei ali uma voltinha. Assim, o negócio não foi assim, vou atravessar o negócio, porque, né, pra não arriscar, mas tava calor, se eu caísse, pelo menos... Tava tudo certo. Ai, Prica, mas que legal. Prica, então eu queria agora... Tem 2 coisas antes da gente encerrar. A primeira é que eu vou te entregar uma lembrancinha como agradecimento por você ter topado participar, tá? Eu fiquei muito feliz, assim, de conhecer um pouquinho melhor a sua história, a sua trajetória. Eu tenho certeza que teriam muitos outros detalhes pra gente conversar e talvez, né, a gente faça isso depois, numa segunda conversa, porque eu acho que isso também seria muito legal. Com certeza. Porque a partir dessa, acho que o pessoal vai ter dúvida, vai comentar aqui, a gente de repente marca outra coisa. Então eu só vou te entregar. Ai, obrigada. Minha linguagem do amor é presente, então... Que bom, então está em vantagem. Brigadeiro. Obrigada, minha cliente mais doce. Obrigada, De Ana. nada. Eu sou suspeita, é só uma lembrancinha pra agradecer, muito porque... obrigada. De nada. Eu tô falando isso pra todo mundo, porque então quem assiste já tá enjoado, mas esse projeto realmente é muito especial pra mim. Então, cada aceite que eu recebo é muito importante. Que linda, Ana. Obrigada. Nossa, e eu tô super feliz de estar aqui. Ai, que bom. Quando eu assisti, eu já achei a ideia, assim, fantástica. Que bom. E aí, quando você me convidou, eu me senti honrada, porque quando eu vi a Nayara, né, depois vi que a Angelise ia participar, eu falei assim, nossa, são mulheres tão admiráveis. Sim. Então, pra mim, estar aqui é uma honra, uma alegria muito grande. Eu adoro você. Obrigada, eu também te adoro muito. Obrigada. E assim, o seu nome, não foi... É que eu aproveitei a deixa, tá, gente? A Pri, ela me mandou uma mensagem falando exatamente isso. Ai, Ana, achei muito legal a iniciativa e tal. Daí eu falei, Prick, então deixa eu te falar que o seu nome tá lá na listinha de convidadas, já vamos combinar isso aí. E aí eu aproveitei essa deixa, mas realmente, desde o início eu tenho uma lista
com o nome das pessoas que eu quero chamar, sabe? E você tava lá, então eu fiquei muito feliz de você já ter topado, porque algumas pessoas que eu já até convidei, eu percebo que elas estão assim, gente, mas o que é isso? Porque nós assistimos, né, Prica Podcast? Sim. Mas tem muita gente que não conhece, não assiste, não sabe o que é isso. Então, a pessoa ainda não tem o conceito do que é, e daí fica um pouco insegura, normal, eu também ficaria. Sim. Mas eu achei, assim, muito legal você falar, Ana, eu assisto, eu gosto, claro que eu vou. Eu fiquei super feliz, Não, Prica. e assim, já pegam no meu pé, porque eu assisto podcast o tempo inteiro. Eu também. Adoro, sou a louca do podcast. Sim, eu também. Instagram, pra mim, só pra seguir cortes de podcast. Então, assim, pra mim, tá participando de um, tá sendo maravilhoso. Prica, tem adorando. algum, assim, que você deixaria de dica pro pessoal, além do meu, claro, que é muito bom. Eu vejo os do Flow. Do Flow, eu Do amo. Flow, porque assim, parece assim que eles levam de um jeito bem leve, Sim, né? nossa. E tem um das meninas de Vênus. Sei, Que é eu também gosto bem também, interessante, adoro. elas colocam a opinião Aham. delas. Mas assim, eu vejo até dos Vários. meninos do Pânico. Nossa, eles eu têm- ia te falar, Prica, eu ia te falar o Ticaricatica Cast. Isso, Meu que tá Deus, muito eu amo. bom. Toda vez, assim, às vezes o convidado fala Nossa. assim, acho que vai ser sério. Mas Não, acaba com Prica, alguma história muito Mas assim, louca. eu acho que tem que ter uma faixa etária aí maior de 18 anos pra alguns Isso, episódios, porque é. tem hora que eles falam um pouquinho de besteira. Mas, gente, é muito divertido. É eu muito rio, divertido. rio. Aham. Às vezes eu tô assim, com um monte de coisa na cabeça e eu começo a assistir. Gente do E sabe, céu, não é parece muito que você engraçado. tá assim, Junto. num bar com eles, num Sim. happy hour? Nossa, é muito essa a impressão engraçado. que dá, que você conhece eles, que você tá ali Sim. tomando uma cervejinha e conversando, Nossa, né? super concordo. E eu acho muito legal. Bem isso que você falou, eu assisto vários também. Alguns que são de meninas, Isso. outros que são de homens e outros de negócio, de religião. Tem um que chama Positivamente, que eu assisto. Antes era a Jessie, que agora ela tem o podcast dela e entrou a Karina Bach Ai, como tá. agora a host, assim, do podcast. Sim. Gente, é muito legal, Eu adoro. assisti, acho que ela entrevistou o Arthur Aguiar. Sim, Eu assisti aham. esse, Ai, muito bom legal. também. Ai, mas que bom. Essa identificação, né, Prica? Mais uma coisa em Sim, comum. verdade. Ô, Prica, e uma coisa agora que é uma inspiração do podcast do Joel J, que eu tenho perguntado. Se você pudesse deixar alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de falar. Pode ser qualquer coisa, tá? Pra quem tá assistindo a gente. Olha, me pegou de surpresa, Ana, não foi combinado. Não. Eu tô lendo, eu sempre gosto de ler o Viktor Frankl, Aham. que ele é um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração. Nossa, que legal. Então ele viveu o Holocausto. Que legal, não. Assim, Que interessante, rico, né? Não, isso É uma jamais história seria muito- legal, mas que sim. legal é uma A pessoa história. contribuir com isso. E quando ele saiu do campo de concentração, ele já era psiquiatra, né? E aí ele escreveu vários Nossa, livros. Deve ser muito rico. É muito interessante. E nesse livro em especial, chama Em Busca de Sentido. Ele fala assim, que independente de qualquer circunstância, ele fala, poxa, eu estava 4 anos num campo de concentração. Então, independente da circunstância, você sempre pode escolher a sua atitude. Nossa. Então, chegou um momento da vida assim que eu tive dificuldades, e todo mundo passa, mas que eu escolhi, né, dar a volta por cima, mudar o meu caminho. Sim. E se hoje alguém, né, precisar ouvir isso, Sim. então que ela tenha, que essa pessoa possa sentir que ela pode sim escolher a atitude dela, independente da circunstância que ela esteja Que passando. legal. Nossa, isso vai muito de encontro com o podcast que a gente conversou um pouquinho com a Angelis. Vai muito de Ai, encontro. que Então, acho que legal. vai ficar até um link, gap assim, ali. sabe? Muito legal. Ai, Prica, então acho que é isso. Te agradeço de novo, tá? Por ter participado. Eu Obrigada. realmente fiquei muito feliz. Espero que todo mundo que tá assistindo goste muito desse episódio, tá, gente? Pra quem tem empresa, eu já deixo de novo aqui o reforço. Procurem a Prica, pra quem precisar entender um pouquinho melhor de direito trabalhista, né, Prica? Mas principalmente quem tem empresa, porque com certeza ela vai ajudar muito, tá? E me contem se vocês gostaram, deixem comentários aqui no Instagram também, pra gente saber o que vocês estão achando. E deixem dica de quem vocês querem ver por aqui, pra eu saber quem mais trazer. Obrigada por ter assistido, gente. Até o próximo!